Boa noite a todos. Que delícia ver essa casa cheia, gente. Emocionante, muito bom. Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. E eu espero que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre essa doutrina tão maravilhosa que nos esclarece tanto, que nos consola tanto. Como é que está o som? Tá bom? Lá no fundo? Beleza? Ótimo. Qualquer coisa faz um sinalzinho que a gente vai adequando. Então, para a nossa reflexão dessa noite, eu trouxe essa temática sobre a determinação e a decisão. Eu me lembrei daquela passagem que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha só, gente, era um apóstolo, né, seguindo a Jesus, seguidor de Jesus já, tinha passado por muitas transformações pessoais, mas mesmo ele sentia essa dificuldade em manter a sua posição, a sua determinação naquilo que ele estava decidido a fazer. E eu fiquei me perguntando, lógico, existem muitas interpretações para essa passagem, mas em alguma delas fala sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com aquele homem velho que existe dentro da gente, ou seja, o resultado de todas as reencarnações passadas em que muitas vezes nós erramos repetidamente e que por isso se tornou como se fosse um padrão, se tornou como se fosse um hábito muito difícil de mudar. Por isso que quando nós queremos algo novo, é tão necessário essa força, essa coragem, que é o que nós chamamos então de determinação. Então, antes de entrar propriamente no Espiritismo, eu busquei lá no dicionário o significado da palavra, tá? Para ajudar a gente no entendimento. Então, a gente começa trazendo antes, a bibliografia que a gente usou para estudar e para formular esses conceitos, tá? Então, a gente usou sempre um pouquinho de cada coisa. Emmanuel tem esses dois livros, Pensamento e Vida, Como Certo. A Joana de Anjos também, a gente usou bastante. No livro Jesus e a Atualidade, Triunfo Pessoal, Plenitude. E um livro maravilhoso da Amélia Rodrigues, intitulado Primícias do Reino, que é um acalanto para o coração. Eu recomendo fortemente a sua leitura e a meditação sobre ele. Mas então, o dicionário eu não listei aqui, tá? Mas eu usei também. Então a gente começa definindo o que é determinação. Determinação é a nossa persistência, é a nossa perseverança para agir de determinada forma que nós achamos correto, a fim de buscar aquilo que nós desejamos, apesar das dificuldades. Porque, gente, coisa fácil a gente não precisa ter muita determinação, Agora, os grandes desafios de mudança de comportamento, as grandes conquistas que realmente importam para a nossa vida pessoal, para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual, essas exigem da gente muita determinação, Então, a determinação é uma firmeza de propósito,
quando eu não me desvio daquilo a que eu me propus realizar. E é uma capacidade de se comprometer. Então, eu faço um compromisso comigo mesma, né, a fim de buscar aquele meu objetivo. Mas olha só, muitas vezes eu não me recordo, mas eu também fiz um compromisso lá no plano espiritual antes de reencarnar. Então, muitas vezes, nós fazemos compromissos com os nossos futuros familiares, futuros amigos, futuros companheiros de casa espírita e com os amigos espirituais que ficam lá do outro lado, nos bastidores, nos dando a proteção, o respaldo para a gente conseguir atingir os nossos objetivos morais, que são os principais quando a gente reencarna. Certo? Então, esse comprometimento, esse compromisso é muito importante. Mas o que acontece é que quando a gente reencarna, aqui no plano material, a gente esquece. A gente esquece e muitas vezes a gente se desvia. Mas olha só, toda noite, quando a gente dorme, a gente tem a oportunidade de se reencontrar com os amigos espirituais e eles nos auxiliam a relembrar os nossos compromissos. Então, fica a dica, na hora de dormir, fazer as nossas orações e pedir o auxílio deles, para que nós possamos retomar a lembrança dos nossos compromissos e acordar de manhã cheios de energia e determinação para a realização desses compromissos tão importantes para a nossa evolução. Mas aí, olhando no dicionário, tem lá uma partezinha que fala assim, sinônimos. Vocês sabem que sinônimos são palavras parecidas, mas que não são iguais. E aí eu achei essa outra palavra, que é a decisão. Então, determinação e decisão são palavras muito parecidas, mas não idênticas. Vamos ver as diferenças. Decisão é uma habilidade ou uma capacidade de se chegar a uma conclusão. Quando eu penso, quando eu tenho várias opções, vários caminhos, eu preciso pensar qual é o melhor, qual me convém, qual vai me trazer mais felicidade, segurança. Qual daqueles caminhos é mais coerente com aquilo que eu acredito que é bom, certo, justo, ético? Eu preciso, então, fazer essa tomada, né, de decisão, essa resolução. Então, eu só consigo realmente me decidir quando eu pensei bastante a respeito daquilo. Porque senão eu vou falar assim, não, tomei uma decisão. É para sempre agora. Eu tomo uma decisão de manhã cedo, outra decisão na hora do almoço, outra decisão à noite, outra decisão de madrugada. Uma decisão, uma resolução é algo que eu penso bastante a respeito. Colho informações, converso com as pessoas, né? Colho conhecimento a respeito daquilo para tomar a minha decisão. Até que chega um momento em que eu realmente consigo fazer uma escolha, uma definição. É assim que a gente chega, então, na decisão. Vocês acharam parecido? Uma coisa ou outra? O que vocês acharam? Parecido, né?
elas se relacionam? Então, conforme eu fui lendo isso tudo eu estou falando assim, mas está nos livros, tá? Nos livros da Joana, não fui tirando da minha cabeça, não. Nos livros da Joana, nos livros do Emmanuel. E o que eu percebi quando a Joana fala sobre decisão, é que a decisão, você usa a parte intelectual, o raciocínio, a inteligência, né? A memória, e usa também a parte emocional, seus sentimentos, seus gostos, aquilo que te atrai, né? Só que, para eu passar para o passo seguinte, que é a determinação, a decisão, gente, ela funciona como se fosse um degrau, uma base, para que eu possa passar para o outro nível, que é o nível da determinação. Então, a determinação, além da parte cognitiva e emocional, eu tenho a parte da ação, tá? É a parte comportamental, é a hora que eu vou agir. Então, eu tenho que estar de acordo com o pensamento, sentimento e o comportamento, né? Tudo junto, trabalhando. Foi? Então, no livro Rumo Certo, o Emmanuel vai explicar para a gente o seguinte, que a decisão, ela vai estar atuando junto com a vontade. E a vontade, gente, ela nasce do desejo, do nosso querer. Então, olha só, é muito importante que o meu querer e a minha vontade estejam juntos com a minha decisão. E o que é essa vontade? A princípio eu achava que vontade era querer. Eu quero um doce, eu estou com vontade de um doce. Tá. A vontade, ela é como se fosse uma potência, uma capacidade para realizar alguma coisa. Então, o que o Emmanuel vai dizer aqui para a gente? Que ela é como se fosse um motor que faz a diferença entre o carro ficar parado, na inércia, ou em movimento. Então, a nossa vontade é o nosso querer em movimento. Porque só querer ficar parado ainda não é exatamente uma vontade. E olha só, para eu poder gerar essa vontade, eu preciso então colocar o meu sentimento em ação. Lembra que eu falei lá que a decisão precisava do sentimento e do pensamento? Bom, o sentimento é ele quem vai transformar aquele desejo de querer algo em alavanca, em motor. E com isso, esse sentimento vai gerar energia para que a gente possa então realizar aquela ação. O André Luiz, ele vai dizer assim para a gente que então todo desejo que a gente tem, ele é um manancial de poder. Sabe esses negócios que o pessoal fala assim, querer é poder, poder da atração. Quer dizer que então é só eu querer e a coisa vai acontecer? Vamos por partes. Por quê? O que a gente percebeu aqui? Que a decisão sozinha não é a mesma coisa que a determinação, né? Então, se eu só tiver um pensamento racional, eu sei que isso é bom para mim, então eu vou fazer. Eu fui lá no centro, me falaram um monte de coisa, eu já aprendi o que é bom para mim, o que é ruim. Então agora eu pensei bem e eu vou escolher só as coisas boas. Isso é um pensamento
racional. Mas será que no fundo eu gosto das coisas boas? Ou eu gosto mesmo daquelas outras coisas que eu sei que me faz mal, mas é tão gostoso? Eu acostumei, eu fiz aquilo durante tantas vidas, eu estou tão acostumada, todo mundo na minha família faz daquele jeito, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu estou acostumado? Então, onde está o meu sentimento? O meu sentimento está alinhado com o meu pensamento? Não está. Ainda não está. Então, o que o Emmanuel diz para a gente é que se a nossa decisão, se ela foi tomada só com o pensamento, ela não tem força, ela não tem energia suficiente para a realização. Então eu preciso das duas coisas. Eu preciso do sentimento, que vai colocar o meu desejo em ação, e eu preciso do meu pensamento, que vai me dar clareza daquilo que é bom, justo e certo. Eu preciso unir essas duas coisas, tá? Então, segundo Joana de Ângeles, o pensamento, o sentimento, eles se originam aonde? No nosso self, que é o nosso eu mais profundo, nosso eu interior, que às vezes está meio escondidinho lá dentro da gente. Não é aquilo que aparece, né? O que aparece é outra coisa. O que aparece para as pessoas é a nossa carapaça, é a nossa máscara social. Por exemplo, vocês estão aqui olhando para mim e eu estou olhando para vocês, certo? Eu vejo as suas carinhas. Vocês pensam assim, quem que é essa mulher que está aí falando? Aí o teu vizinho vai falar, isso daí é a Priscila. O senhor Antônio falou que ela é palestrante, ela é psicóloga, né? Ela é filha do Aymar, filha da Maria Helena. O que é isso que vocês estão falando a respeito de mim? É a minha personalidade atual, certo? São características que as pessoas conhecem de mim nessa vida. Mas eu não sou só essa personalidade atual. Eu vivi incontáveis vidas antes. Eu fui filha de outras pessoas, eu tive outras profissões, eu falei outros idiomas. Vai saber onde eu nasci antes. Eu passei por experiências muito diferentes, que eu não tenho completa consciência agora. Isso aconteceu comigo e isso aconteceu com todos vocês. Cada um de nós já viveu incontáveis experiências que a gente não recorda. A gente só recorda dessa aqui. Mas então onde é que está realmente o nosso sentimento? Está nessa vida? Tá. Mas também está em tudo que a gente já viveu. A gente traz isso junto. Só que a gente não tem muita consciência. Por isso que esses autores vão chamar esse sentimento de inconsciente. Ele faz parte de nós, mas nós não temos consciência dele. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes esses sentimentos, eles entram em conflito com a nossa vontade, com o nosso querer. Vou dar uns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, vontades opostas, conflitantes. Se eu quero muito o meu crescimento moral, se eu quero muito passar num concurso, se eu quero muito construir uma casa, enfim, qualquer coisa que eu queira, eu posso lá no fundo, no meu sentimento, ao mesmo tempo que eu quero, eu posso ter dúvidas sobre o que eu quero? Posso. Por quê? Por quê? Porque às vezes uma coisa é tão óbvio que aquilo é bom, por que eu vou querer e ao mesmo tempo não querer?
Vou dar um exemplo, por exemplo. Coisa bem simples. Beleza. Gente, fala sério. Todo mundo aqui quer ser bonito, né? É bom ser bonito? Tem vantagem ser bonito? Né? Quanto que a gente não gasta? Quantas pessoas não gastam para ficar mais bonito, mais apresentado? Tem gente que faz cirurgia plástica, né? Tantas coisas. Mas vamos pensar, será que pode ter algum inconveniente em ser bonito? Sim. Então vamos lá. Às vezes, numa vida passada, a beleza, ela pode ter sido para mim motivo de queda moral. Eu posso ter usado a beleza de uma maneira incorreta. E isso me causou prejuízo, me causou sofrimento. Ou diferente, vamos imaginar que pessoas que eu achava que me amavam, na verdade não me amavam nada, só estavam comigo porque eu era bonita. E aí o que aconteceu quando o tempo passou, eu envelheci, as pessoas me abandonaram, se distanciaram e eu sofri muito. Então, olha só, ao mesmo tempo em que beleza pode ser uma coisa muito boa, eu posso ter internamente, mesmo sem lembrar, motivos para não querer ser muito bonita. Então vamos falar de outra coisa, vamos falar de dinheiro. Ah não, dinheiro eu tenho certeza, todo mundo quer ter dinheiro, certo? Não sei. O dinheiro é bom, Priscila. Ó, com dinheiro dá para fazer o brechó, dá para fazer a pizza, dá para manter a casa, dá para fazer caridade, dá para movimentar uma série de coisas, abrir empregos. É ou não é? Não é bom então o dinheiro? Sempre. Olha só, depende se eu sei usar. Mas pode ser que às vezes, numa vida passada, o dinheiro foi motivo de queda. Eu posso ter sido roubada, ou eu posso ter roubado. Eu posso ter sido enganada, ou eu posso ter lesado outras pessoas por causa do dinheiro. Isso pode ter sido na vida passada, mas pode ter sido nessa. Por exemplo, crenças disfuncionais. Às vezes na minha família, todo mundo falava assim, não, dinheiro é sujo. Já ouviram falar que dinheiro é sujo? Dinheiro, se você tem muito, é porque você conseguiu de maneira desonesta. Já ouviram isso também? Então, será que eu fico com receio de fazer um projeto, levar um empreendimento à frente, e aí, e se minha família achar que eu fui desonesta? E se as pessoas me julgarem porque eu tenho dinheiro? E se um monte de gente que eu não gosto vier atrás de mim para querer se aproveitar de mim? Então, olha só, gente, parece muito óbvio que todo mundo quer ser bonito e rico, né? Só que pode ser muito mais... a gente pode ter a ilusão de que a gente pode ser mais seguro, estar mais seguro, sendo pobre e feio. Então, o meu querer, ele está dividido. Isso foi só um exemplo, né? Que eu achei assim, mais fácil de explicar. Mas várias coisas na nossa vida são assim. Eu quero, mas eu não quero as consequências daquilo para mim. Tá? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Se eu tenho dúvidas sobre aquilo que eu estou determinada a realizar, falta para mim força, falta estabilidade, falta aquela firmeza de propósito que a gente viu, que é a determinação. Tem uma passagem em Mateus em que Jesus está caminhando sobre as águas. E aí
os seus discípulos estão no barco e ele chama Pedro para caminhar com ele. E Pedro vai. Pedro desce do barco, começa a caminhar, ele tinha fé. Mas a hora que o vento começa a balançar tudo, tempestades, raios, trovões, o que acontece? Ele duvida. E a hora que ele duvida, o que acontece? Ele afunda. Então, a dúvida é como se ela tirasse o nosso chão. Ela, do mesmo jeito que ela atrapalha a fé, ela atrapalha a nossa convicção, a nossa determinação para aquilo que nós precisamos agir. Não é? Tem uma história que eu gosto muito, que é de um discípulo e o mestre. Esse discípulo já seguia esse mestre há muito tempo. E ele um dia chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu tenho estudado tanto, me dedicado tanto, mas eu não estou vendo um progresso muito grande na minha prática moral, né? No meu crescimento espiritual. Aí o mestre olha e fala assim: você tem estudado? E tenho. Você tem praticado? Tenho. E o mestre pensa um pouco. Você, vou te ajudar. Vamos fazer um experimento. Você aceita? Aceito. Olha, ali tem uma fonte, vamos até ali. Eles foram até uma fonte, né? Aquela água limpa. E o mestre falou assim: olha, nós vamos fazer a seguinte experiência. Você respira fundo e eu vou abaixar a sua cabeça aqui dentro da água, tá bom? O discípulo ficou meio assim, né? Mas como o mestre sabe sempre o que está fazendo, ele falou: claro, mestre, eu vou aprender, né, com o senhor. Então vamos. Aí ele respirou fundo, abaixou, enfiou a cabeça dentro da água e o mestre ficou segurando. E o discípulo lá começou a pensar, né? O que será que o meu mestre quer me ensinar com isso? E ficou pensando em muitas coisas. Deve ser confiança, deve ser fé, deve ser perseverança, deve ser, né? Pensando. Mas, gente, o ar começou a acabar e ele não conseguia pensar mais nada. Certo? Aí ele começou, né, a tentar, acho que já deu. Fez uma forcinha, o mestre segurou. Acho que o mestre quer que eu fique aqui mais um pouco, né? O que mais será que eu preciso aprender? E ficou ali, tentando pensar mais alguma coisa, mas acabou o ar, não conseguia pensar em mais nada, gente. Ele começou a fazer força. Mas o mestre segurou. Ele falou: nossa, mas por que será que ele ainda está segurando? Ele tentou ainda ficar mais um pouco. Até que uma hora ele viu que não dava mesmo. E fez toda a força possível. Facinho, ele era jovem, ele era forte. Rapidinho ele empurrou o mestre caiu sentado. E ele olhou para o mestre assustado, sem ar, sem fôlego. Mestre, o que o senhor estava pensando? Por que o senhor fez isso comigo? O mestre olhou bem para ele e falou assim: por que você demorou tanto para levantar? Aí o discípulo assim, né, sem saber o que falar, muito: mestre, como assim? Assim, essa última vez agora que você empurrou, o que você estava pensando? Pensando, mestre? Não pensava em nada. A única coisa que eu pensava é que eu queria respirar. Eu queria respirar mais que tudo. Aí o mestre falou assim: muito bem. Quando você quiser os seus propósitos mais que tudo, faça, haja com a mesma força, com a mesma determinação que você fez agora, e você vai atingir os seus objetivos. Então, olha só, muitas vezes, o que aconteceu ali? Ele deu 100% do gás, 100% da energia dele naquilo que ele estava determinado a fazer. Ele estava determinado a respirar, ele queria aquilo mais que tudo. Acontece que às vezes a gente quer uma coisa
mas a gente não quer pagar o preço. Certo? Por quê? Mais que tudo significa que eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Se eu desejo casar, por exemplo, e ter uma vida com uma pessoa, construir um casamento com fidelidade, com parceria, com cumplicidade, eu vou ter que abrir mão de fazer algumas coisas que eu fazia quando eu era solteiro, que eu pensava só em mim, que eu era mais egoísta, que o dinheiro era só para mim, que eu decidia sozinho o que eu ia fazer. Não dá para eu casar e continuar tendo a mesma vida de solteiro. Não dá para eu escolher seguir segundo o Evangelho e continuar com hábitos que não condizem mais com essa minha escolha. Quando eu escolho, eu decido, eu estou determinado, eu tenho que abrir mão de outras coisas que não têm coerência. Enquanto eu estiver dividido e querendo tudo ao mesmo tempo, eu não tenho 100% da energia para aquilo que eu quero. Então, eu tenho muitos conflitos ainda. Eu preciso resolver esses conflitos e decidir qual vai ser a minha escolha, porque não dá para ser determinado em tudo. Eu preciso escolher qual é a porta. E quando eu escolho uma porta, muitas vezes outras se fecham. Vocês concordam com isso? Dá para ir por todas as portas ao mesmo tempo? Faz sentido isso? A Joana de Ângeles diz que enquanto a gente é muito imaturo, tanto na idade, as crianças, quanto espiritualmente falando, a gente tem essa tendência de querer tudo e não conseguir fazer as escolhas. Então que saber fazer escolhas, saber desapegar de algumas coisas em benefício daquelas que realmente importam, é sinal de maturidade moral, maturidade espiritual. Então, não tem jeito. Se eu tenho muita dúvida, a dúvida divide a minha energia. Eu tenho que fazer boas escolhas, eu tenho que selecionar. E Jesus nos convida para escolhas difíceis o tempo todo. O tempo todo, gente. Meu jugo é leve, é suave, mas são escolhas que a gente faz de seguir Jesus. E para a gente ilustrar e finalizando, eu vou contar para vocês essa parábola do moço rico. Jesus tem vários episódios contados em vários evangelistas diferentes, onde ele se depara com jovens que chegam para Jesus. O jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: seguir os mandamentos. Quais mandamentos? Você já sabe: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, né? Foi falando. E o jovem falou: mas tudo isso eu já faço. Então Jesus disse: para você ser perfeito, então você vai, vende todos os seus bens, doa aos pobres, e aí você vem e siga-me. Mas aí pegou, porque aquele jovem tinha muitas riquezas, muitos bens. Nesse momento em que esse jovem se afasta, Jesus tem um profundo pesar. E nesse momento que ele fala para os seus discípulos que é muito difícil um rico entrar nos reinos dos céus. Olha só, gente, essa fala de Jesus está dentro desse contexto. Não porque a riqueza em absoluto vai ser sempre um impeditivo de progresso moral,
mas ela é uma prova. A riqueza, do mesmo jeito que a pobreza, é uma prova difícil. Talvez a riqueza seja uma prova ainda mais difícil do que a pobreza, porque as tentações, os prazeres são muito grandes, muito convidativos, e muitas vezes nós nos esquecemos da parte moral, da parte espiritual por causa disso. E nesse caso aqui tinha apego. Então o problema não é possuir, mas ser possuído pelos bens materiais. E a Joana de Anjos, desculpa, não. A Amélia Rodrigues, ela vai fazer uma releitura dessa parábola. Então, no livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues diz que um certo jovem, ela não disse se era o mesmo jovem, mas um certo jovem se aproxima de Jesus e Jesus faz o convite para que ele o siga. Mas esse jovem, que também era muito rico, ele tinha passado um ano se preparando para uma corrida de bigas. Não sei se vocês conhecem bigas, né? Aquelas, tipo uma carruagem puxada por cavalos muito potentes. Aquele jovem, então, tinha pagado treinadores para que ele tivesse um bom treino, gastado uma fortuna comprando os cavalos. E aquela corrida era uma oportunidade em que os judeus poderiam correr junto e contra os romanos. E para os judeus era muito difícil estarem subjugados aos romanos, né? Os romanos cobravam impostos, para eles era muito difícil, então aquela era uma oportunidade. Gente, o que estava falando alto ali para aquele jovem? O ego, a vontade de vencer, a vontade de sobrepor, né? Aqueles romanos. Então o jovem diz assim: Jesus, olha, eu quero muito te seguir, sabe, mas eu não posso abandonar tudo isso agora. Está todo mundo esperando, tem meus amigos, tem meu treinador, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lá, corro, depois eu volto. Mas Jesus fala assim para ele: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora. E para o teu espírito, ele começa agora. Não há tempo a perder. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Esse é um convite que Jesus faz para a gente todo dia. Jesus vem fazendo esse convite para as multidões a cada dia. E muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer isso mais que tudo. A gente quer isso, mas a gente também quer outras coisas. E a gente não está ainda disposto a pagar um preço. Lembra das escolhas? Muitas vezes a gente quer coisas que não combinam mais. Eu quero seguir Jesus, mas eu coloco outras coisas como prioridade. Difícil, né, gente? Essas escolhas não são fáceis. Mas a Amélia Rodrigues, ela continua então. Muitas vezes Jesus vai dizer para a gente assim. Lembra aquela história de que um dos moços ricos diz assim: olha, eu tenho que enterrar meu pai, depois eu volto? Parece justo, não parece justo enterrar o pai? Mas Jesus diz para ele: deixai aos mortos enterrar os mortos. Parece estranho. Como é que um morto vai enterrar outro morto? É que Jesus falava por parábolas às vezes muito difíceis. Mas o que Jesus estava vendo
é algo que estava para além dos nossos olhos. Jesus sonda a nossa alma e ele sabia os reais motivos por qual o moço não queria seguir naquele momento. Então a Joana vai falar assim: observa o que você está elegendo para a sua existência. Se é seguir a vida e viver, ou se é acumular tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento. Por quê? Porque as coisas materiais, elas já estão mortas, elas vão ficar aqui. Nós não vamos levá-las para onde a gente vai depois. Nesse sentido, os tesouros mortos é tudo aquilo que é secundário, que é importante também, mas que vem depois. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vêm depois. A gente não pode esquecer a prioridade. E a Amélia Rodrigues continua então contando que aquele jovem, ele foi para a corrida. Era um dia de muita festa, tinha um sol lindo, muitas flores, muita música no ambiente. E como ele tinha se preparado muito, os cavalos deles eram maravilhosos, rapidamente ele saiu na frente. Ele se posicionou bem, mas numa curva do caminho, a briga tombou. E todos aqueles cavalos e todas aquelas carruagens que vinham atrás passaram por cima daquele corpo. Rapidamente, os serviçais, os servos vieram correndo para ajudar, mas já era tarde. Aqueles olhos embaçados de sangue começaram a se despedir daquele ambiente, lembrando de Jesus. Não posso esperar. O reino de Deus começa hoje e agora para o teu espírito. Por isso, renuncia a ti mesmo e me segue. Que a gente possa lembrar desses ensinamentos de Jesus, lembrando de aproveitar essa oportunidade. Se eu não aproveitar essa oportunidade, terão outras? Sim, porque Deus é um Deus de infinita bondade, Ele nos dá infinitas possibilidades. Mas as possibilidades serão outras. Eu não sei como elas serão ou quando elas acontecerão. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades que estão aí para nós hoje. E que a gente possa se agarrar com elas com determinação e buscar esse reino de Deus, esse reino dos céus, mais que tudo. Uma boa noite a todos.